as delícias eternas. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 ao 7 diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Vamos orar. Santo Deus, diante do Senhor, eu tenho, ó Pai, colocado o meu coração diante do Senhor. E a minha primeira petição, ó Pai, que eu tenho feito, eu vou repetir. Me perdoe, ó Deus, os meus pecados. Me perdoe, ó Pai, os meus tempos de outrora, aquilo que eu pequei no passado até neste momento. Me purifica, ó Pai, através do Teu santo nome. O Senhor mesmo disse, Senhor, em Isaías 43, 25, eu mesmo perdoo as vossas transgressões por amor do meu nome, e já não me lembro mais delas. Ó Pai, jogue no mar do esquecimento. Me purifica, ó Deus, porque eu quero ser usado pelo Teu Santo Espírito hoje à noite. E eu quero, ó Pai, do fundo do meu coração, rogar ao Senhor, clamar ao Senhor, fale aos nossos corações, que possamos, ó Pai, ter os nossos olhos abertos, assim como o Senhor abriu, ó Pai, de servos e servas do Senhor no passado. Que possamos, ó Pai, através da Tua palavra, contemplar, ó Senhor, o céu. Que possamos, ó Pai, almejar o céu. Que possamos, ó Pai, clamar: volte, Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Volta. Essa é a nossa petição. Mas Deus, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe, ó Deus, aqueles corações que está triste, cansado, cheio de problemas, dificuldades. Ó Deus, que esses corações sejam lançados aos pés de Cristo. Alivie, ó Pai, a dor. Retire, ó, de nós, ó Pai, tudo aquilo que atrapalhe o nosso ouvir nessa noite. Que possamos dar os nossos ouvidos completamente ao Senhor. Fale conosco. Essa é a nossa petição, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amados irmãos. Há um hino no Cantor Cristão, o número parece que é 485, o livro da vida. E um trecho diz assim: Meus pecados são muitos, como a areia do mar, mas Jesus me revela sua graça sem par. Veio para salvar-me, o seu sangue verteu, e as delícias eternas Ele me prometeu. Amém, irmãos? Delícias eternas Ele me prometeu. Quais são as delícias eternas? Como podemos viver essas delícias no nosso porvir? Onde poderemos encontrar ou iniciar essas delícias eternas em nossas vidas, amados irmãos? Essas delícias eternas inicia-se primeiro através da salvação, da salvação através do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Ali inicia as delícias eternas, ali começa as delícias eternas, ali nasce a nossa verdadeira esperança, que um dia iremos estar com o Senhor, amém? Para todo sempre. Se você ainda não fez essa decisão,
Coloque o teu coração diante de Deus. Fale: Senhor, fale comigo nessa noite, porque eu quero provar das delícias eternas ainda hoje à noite. Ainda hoje à noite. E para que então possamos ser salvos, primeiro, devemos reconhecer o meu eu. Devemos reconhecer o meu eu diante de um Deus santo. Não tem como alcançar a salvação se você não se sentir ou entender que você é perdido. A humanidade é caída, é perdida por causa do pecado. Nós nascemos com o pecado ali no coração e simplesmente ele sai com o passar do tempo. Romanos capítulo 3, 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há quem não peque, todos somos pecadores. Os pastores pecam, os padres pecam, todos os líderes espirituais pecam. O único que não tem pecado é Cristo Jesus, diz a palavra do Senhor. Não tem como dizer: ah, pastor, eu vou ter a vida eterna porque eu pequei pouco. Não, não é por aí, não é por obras que somos salvos. Precisamos reconhecer o nosso eu. Eu sou um pecador, mas Jesus é um grande Salvador. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz: portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecam. Quem é entre nós, ou aqueles que já viveram entre nós, morreram, mas ressuscitou outra vez, nesse mundo, nessa vida? Não. A morte deixa bem claro que ela é o salário do pecado. Então todos nós pecamos, porque todos nós vamos morrer um dia. Todos nós iremos morrer, sem sombra de dúvida. Sabendo também, irmãos, qual será o meu destino sem Cristo. Para onde nós iremos sem a salvação, sem Cristo? Romanos 6,23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém? Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se eu trabalho, eu tenho algo a receber no final do mês. Não é diferente para nós pecadores. O salário do pecado é a morte. Mas a morte aqui não é a morte física somente, é a segunda morte. E ela foi adquirida lá no jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, erraram perante o Senhor. Ali então, o ser humano passou a morrer eternamente. A palavra de Deus diz que todos os seres humanos nascem mortos espiritualmente, Efésios capítulo 2. Passa a ter vida espiritual no momento que crê que Jesus é o Senhor e Salvador. Todos nascem mortos espiritualmente, todos. Se morrerem sem Cristo, infelizmente vão para um lugar de tormento eterno. Diz assim Apocalipse capítulo 20, versículos 14 e 15: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Deixa bem claro esses versículos que no final dos tempos, no final do milênio, todos os ímpios, todos aqueles que não aceitaram a Cristo, desde Caim até aquele momento, vão ser retirados do inferno, colocados diante do Senhor, no grande trono branco, e serão julgados, receberão suas sentenças, porque os seus nomes não estão arrolados no livro da vida, e serão lançados no lago de fogo. A segunda morte, infelizmente. Mas a palavra de Deus é maravilhosa. Deus mostra o que realmente somos através da palavra dele. Mas Deus não nos deixa ao léu. Ele fez um plano maravilhoso, entregando o seu único filho para todo aquele que nele crê, tenha vida eterna, amém? E não seja lançado nesse lugar de tormento eterno. Mas como eu posso alcançar a salvação? Olha lá, confessando a Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Romanos capítulo 10, versículo 9, 10, 11 e 13 fala sobre isso. A saber,
se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Primeiro, tenho que reconhecer o que sou. Eu sou um pecador. E se eu morrer sem crer em Cristo, eu vou para um lugar de tormento eterno. Mas entender que Cristo se fez sacrifício por nós. Ele morreu uma vez só. Isso deixa claro que a salvação não se perde, porque Cristo não vem todos os dias morrer pelo ser humano. Ele morreu uma vez só. Mas a saber, aqueles que creem. O preço foi pago. Cristo morreu pelo mundo, mas infelizmente o mundo ainda não crê que Ele é o Messias, o Salvador. Entenda, confessando, declarando, Pai, eu sou um pecador, mas eu creio de todo o meu coração que Jesus é Deus, amém? Que Jesus é o Senhor e que Jesus realmente pode me salvar. Confessando com a sua boca, com os seus lábios. Irmãos, eu aceitei a Cristo dia 23 de julho de 1995. Logo após uma EBD, eu fui convidado para almoçar na casa do pastor Jonathan, um americano. E junto com ele foi a irmã da Elisane, o cunhado. E ali então, nós almoçamos e o pastor falou, agora vamos para a sobremesa, delícias. Eu pensei, que será, né? Qual vai ser a sobremesa? E de repente a sobremesa era o Evangelho. E ele começou a pregar a palavra de Deus para mim. E ele disse, olha, a sobremesa é a palavra de Deus. Nós deixamos o melhor da refeição para degustar depois. E aí então ele pregou o Evangelho naquela tarde e eu aceitei a Cristo às 13h40, porque eu olhei no relógio, ele usou o relógio como ilustração. Delícias, né? Ele usou uma sobremesa maravilhosa para me alcançar. Com certeza, podemos ver também as delícias eternas no arrebatamento da igreja. Veja lá, no arrebatamento da igreja. E lá em 1 Coríntios 15, 51 a 53, diz assim, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. E nós seremos transformados. Porque convém que isto que é incorruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Seremos transformados. Na linha escatológica, hoje estamos vivendo a época da graça, a época da igreja. A palavra de Deus, em suas promessas, diz que Cristo vai voltar para arrebatar a tua igreja. A igreja nada mais é do que todo aquele que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador. Você se transformou em igreja, você é o templo do Espírito Santo. Se Cristo voltar hoje, então nós seremos arrebatados. E na linha escatológica, nós vamos de encontro com o Senhor nos ares, e aqui na terra vai iniciar 7 anos de grande tribulação. É um tempo em que Deus vai tratar com Israel, por isso aquele tempo também é chamado de angústia de Jacó. Mas o que vai acontecer para nós, os salvos, em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, lá no céu? Primeiro, vamos passar pelo bema, que é o tribunal de Cristo. Esse tribunal de Cristo, irmãos, não é um tribunal no qual nós vamos perder a salvação quando somos julgados pelo que fizemos e deixamos de fazer, porque a salvação não se perde. Mas o tribunal de Cristo é um tempo de recompensas, amém? As delícias eternas também são vistas ali. É o momento de você receber da mão de Jesus aquilo que você fez ou deixou de fazer diante dele. É um tempo também de alegria, aquele momento, sem sombra de dúvida. Em ocasião, então, do arrebatamento,
são diversas bênçãos sobre a vida do cristão. Nossos corpos serão transformados. Veja lá primeiro, será semelhante ao corpo de Cristo, igual ao corpo de Cristo. Cristo, ele subiu em espírito ou subiu com o seu corpo, irmãos? Subiu em corpo e não espírito. Ele subiu com um corpo para o céu. Então, nós também receberemos esse novo corpo. Olha o que diz em 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Amém, irmãos? Porque assim como é, o veremos. Assim como é. Lembra, Jesus Cristo, depois que Ele ressuscitou, a palavra de Deus deixa claro que Ele era real, verdadeiro. Veja lá, real, verdadeiro. Lucas capítulo 24, versículo 39 diz isso. Lucas 24, 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, eu sou eu mesmo, apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Ele era real. Nossos corpos também será um corpo real. Esse novo corpo incorruptível será como o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, transformado. Será reconhecível. Pastor, será que vão nos reconhecer? Sim. Olha lá Lucas 24, 31, fala então naquele momento que Jesus Cristo ele já tinha ressuscitado, e 2 servos estavam andando sobre a praia, conversando sobre os acontecimentos, e junto com eles aparece Jesus Cristo, e começa a caminhar e ouvir o que eles estavam falando. E aí então ele pergunta, o que vocês estão falando? E eles dizem, olha, você é peregrino e não entende que o que aconteceu nos últimos dias? E aí eles começaram a falar sobre o que aconteceu com Jesus Cristo. Começaram a falar sobre Ele e começaram a discorrer desde Moisés até Cristo naquele momento. Lucas 24, 31 diz, abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e Ele desapareceu-lhes. Eles viram que realmente era Jesus Cristo. Jesus Cristo era real, verdadeiro. Seremos, irmãos, livres das limitações terrenas. Pensa nisso. Seremos livres. João 20, versículo 19 diz, chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerrada as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, e pôs-se no meio, e disse-lhe, paz seja convosco. Pense nessa cena, as portas fechadas, eles com medo, muito medo, estavam tristes porque o Messias, o líder espiritual deles tinha morrido, mas de repente ele ressuscita. E do nada, com as portas fechadas, ele aparece no meio deles e diz, paz seja contigo. Irmãos, preste atenção nessa frase, a paz seja contigo. Essa paz não é a paz que o mundo pode dar, amém, irmãos? Essa paz, ela sobressai qualquer entendimento. Essa paz alivia nosso coração, acalma as tempestades da vida. Essa paz faz com que a gente descanse, olhe e veja quem é que está falando. Deus, Jesus, amém? Que essas palavras cheguem ao teu coração. Paz seja contigo, amém? A paz que excede todo entendimento. Mas ele aparece do nada. Diz que ali, Jesus Cristo, mesmo com o corpo, alguns duvidam, como Dídimo, né? Ele duvida que Jesus tenha ressuscitado.
E aí então ele é chamado, e Jesus fala: vede o meu corpo, vede as minhas chagas, coloque o dedo em mim, e vedes que eu sou feito de carne, e osso e sangue. Mas ainda assim ele não era mais limitado ao espaço. A palavra de Deus diz que nós seremos como os anjos. Irmãos, pare e pense, quando aqueles pastores estavam à procura ali, ou melhor, pastoreando suas ovelhas naquela noite, e de repente aparecem milícias de anjos, anunciando sobre o nascimento de Jesus Cristo. De repente aparecem essas milícias de anjos. Então a palavra de Deus diz que eles andam na velocidade da luz, ou até mais do que a velocidade da luz. Nossos corpos serão transformados, amém? Não será mais limitado. Eu não vou precisar mais de um carro para ir na casa da irmã Maria, né, comer os salgadinhos com ela e com o irmão. Eu não vou precisar mais de me transportar de ônibus ou a pé. Os nossos corpos serão transformados, amém? Não vai ter mais limite de espaço. Hoje somos matéria, não que não seja uma matéria, ali o corpo de Cristo, mas uma matéria transformada, diferente, como nós somos hoje. Isso não é uma delícia? Amém, é diferente, não seremos o que somos hoje, de forma alguma. E cerrada as portas, Jesus apareceu. O corpo ressuscitado do crente será semelhante ao de seu Senhor, do seu Deus. Não fantasmagórico, né? Aquela coisa que é um fantasma ou não, mas será real e palpável. Amém, irmãos? E como o seu Senhor possuirá uma identidade individual com o corpo desta vida, sendo assim capaz de ser reconhecido. Possuirá muitas características gloriosas que o diferenciarão deste nosso corpo de humilhação. Seremos transformados, amém? Seremos diferentes. Lembra de uma das promessas, que ainda eu vou chegar lá, da Nova Jerusalém: não haverá mais choro, não haverá mais dores, nem tristeza, amém? Porque a morte passou. Como podemos ver as delícias eternas? Podemos ver também, irmãos, no tribunal de Cristo, como eu tenho falado, no tribunal de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Ninguém fugirá do tribunal de Cristo, os salvos em Cristo Jesus. Mas o tribunal de Cristo, alguns dizem que é uma plataforma, geralmente no grego descreve assim, uma plataforma elevada. Essa plataforma elevada, vai se dar nas regiões celestiais. E quem ocupa essa plataforma é Deus, é Jesus Cristo, amém? Ele nos julgará, porque só Ele pode julgar nossas vidas, somente Ele, porque Ele é puro, Ele é santo. Mas será colocado diante de todos aquilo que nós fizemos na carne, de bom e de ruim. A palavra de Deus diz lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14, de tudo que tens ouvido e visto, o fim é: temes a Deus e guarda os teus mandamentos, porque um dia darás conta de tudo o que tens feito, de bom e de ruim, através da tua vida. Nada vai escapar naquele dia. Mas há uma sondagem diária, irmãos, entenda isso. E Deus, Ele é um Deus que perdoa, amém? Por isso que em 1 Coríntios, na ceia do Senhor, capítulo 11, fala: e sonde o homem o teu próprio coração, e veja se está disposto a participar da ceia do Senhor. Ele diz lá que é para você falar: Senhor, sonda o meu coração, me perdoa, porque eu pequei contra o Senhor. Eu creio que esse pecado é apagado, eu creio, mas aqueles pecados não confessados, não deixados, será colocado à vista
do nosso Deus. Alguns perguntaram para mim, pastor, será que naquele dia vai ter um telão como aquele ali, grande, e todo mundo vai saber o que eu fiz? Ai, que vergonha. Irmãos, que triste seria se vocês vissem a minha vida. Seria horrível, horrível, porque eu sou igual Davi, um homem de pés de barro. Eu sou barro, eu quebro, como hoje de manhã caiu do cavalo. Deus nos faz cair do cavalo, quebrar como uma putija, né? Como vaso, e o bom é que Ele nos faz de novo, amém? Ele nos faz de novo. Tribunal de Cristo. O exame determinará qual seja a obra de cada um. Se é boa ou má, se é de ouro, prata ou pedras preciosas, ou de madeira, feno e palha. Se merece recompensa ou perda. Ouro, prata, pedras preciosas são matérias indestrutíveis, irmãos. Essas são as obras de Deus, tais quais os homens simplesmente se apropria e usa. Então, se você fez na vontade de Deus, se você decidiu tudo na vontade de Deus, se você falou, Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida, então você está adquirindo ouro, prata e pedras preciosas, amém? Isso é importante, quando é feito na vontade de Deus, no poder de Deus. O problema é que muitas vezes nós fazemos pelas nossas próprias forças. Irmão, não somos nós que salvamos almas, e sim o Espírito Santo, amém? Mas o que Ele requer de nós? Ide e pregai o Evangelho, vá. Tem feito isso? Ouro, prata, pedras preciosas. Você tem lido a palavra de Deus ou tem falado, eu vou vencer pelas minhas próprias forças? Tem que pensar nisso, hoje, em vida. Por outro lado, madeira, feno, palha, são materiais ou matérias destrutíveis. São as obras do homem que ele produziu com os seus próprios esforços. Sabe quando você não quer ir, mas o teu corpo vai, você fala, o meu corpo está aqui, mas meu espírito não. Não estou com vontade, com desejo de estar presente. Eu não quero fazer isso. Ou quando você acha que você faz pela tua própria força. Cuidado. Você vai estar ajuntando madeira, feno e palha. Ou seja, isso, alguns pastores discutem sobre isso, se são literais ou não. Mas aqui deixa claro que são as suas obras, feitos na vontade de Deus, no poder de Deus ou na sua própria carne. Haverá galardões celestiais pelas obras indestrutíveis. Aí chega as delícias, amém, irmãos? As maravilhas de Deus para nossas vidas. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, diz assim: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra, diz a palavra do Senhor. Quais são esses galardões? A Bíblia descreve como coroas. A primeira, uma coroa incorruptível, para os que obtiverem vitória sobre o velho homem. Deus me ajude a vencer a minha natureza. Irmãos, como eu tenho lutado comigo mesmo. Paulo ele fala que ele mesmo começa a dar murro nele, brigar com ele, porque a nossa carne é fraca, e é verdade, mas Deus diz que será recompensado o ser humano que luta contra as suas próprias carnes, luta com a sua velha natureza, com o seu velho homem. Irmãos, quantas vezes Deus me fez cair do cavalo, como foi pregado hoje de manhã, sabe por quê? Por causa da minha carne, de eu me achar o melhor, ou fazer coisas que não agradam a Deus. Olha, dos três inimigos, Satanás,
o mundo e a carne, para mim o pior é a carne. Satanás, Cristo já venceu, amém? Já venceu. O mundo, eu posso lutar contra, mas a minha carne é difícil, porque eu durmo e acordo com ela. Ela vive grudada em mim. As sentenças de morte dadas para os romanos eram horríveis, irmãos, na época de Cristo. Entre várias, a crucificação, também tinha aquela que pegava aquele indivíduo que errou e era acorrentado junto dele uma pessoa morta, nas costas. E ninguém podia soltar aquele cadáver do corpo dele. E ele tinha que andar com aquele cadáver ao ponto de apodrecer e ele pegar doença. Ele acabava morrendo com isso. Mas a gente anda com esse cadáver, não é verdade? Com essa carne. Carregamos esse fardo. Carregamos. Senhor, me livra, me dá vitória sobre o meu velho homem, a minha própria carne. Mas Deus vai recompensar aqueles que lutam, que clamam, me ajude, que conseguem não ceder para a carne. Diz assim a palavra de Deus em 1 Coríntios 9, 25, e todo aquele que luta de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós porém uma incorruptível, amém? Eu desejo ser transformado, eu quero que Deus transforme esse corpo de humilhação num corpo glorioso, amém, irmãos? Essa é a vontade de Deus. Segunda coroa, uma coroa de alegria para os ganhadores de alma. Pastor, eu nunca alcancei uma alma para Cristo. Ore que Deus ouve, amém? Ele pode dar. Eu tive o privilégio de levar almas para Cristo. Irmãos, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Alcançar almas para Cristo. Isso devia ser o desejo de toda a igreja, amém, irmãos? Amém? É importante. Eu quero adquirir essa coroa. Paulo lutava para alcançar essa coroa. Ele desejava essa coroa. Uma coroa de alegria. Por que de alegria? Porque a palavra de Deus diz que quando uma alma se arrepende, há alegria nos céus. Os anjos se regozijam. A festa, porque um nome foi arrolado no livro da vida com penas de ouro. Amém, irmãos? Com penas de ouro. Porque qual é a nossa esperança, o gozo, o coroa de glória, diz a palavra de Deus. Porventura, não o sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Ganhe alma. Pai, me dê uma alma. Pai, me ajude para que eu alcance aquela alma. Me dê coragem, intrepidez. Me dê, Pai. Coloque em meu coração, em minha boca, as palavras certas. Pregue no elevador, pregue no prédio, pregue onde você estiver. Dentro e fora de tempo. Insta, corrija, amém? Mas seja um bom evangelista. Pregue a palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 4 fala sobre isso. Terceira coroa, uma coroa de vida para os que suportam a provação. Tiago 1,12 fala sobre isso, para aqueles que foram mártires, aqueles que morrem pelo nome de Cristo. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Paulo, ele disse: completei a carreira, guardei a fé. Amém, irmãos? Ele, eu tenho convicção que alcançou essa coroa. Um mártir. Estevão morreu pelo nome de Cristo. Pedro morreu pelo nome de Cristo. Quantos foram mortos pelo nome de Cristo? Ah, se voltasse a perseguição, irmãos, nós não estaríamos dormindo. Se hoje houvesse perseguição, a igreja estaria cheia. Sabia? Estaria cheia. É válido, precisamos muitas vezes de ser perseguidos para que o evangelho cresça. Não foi diferente com os primeiros cristãos.
eles se espalharam, muitos morreram por Cristo. Há um colecionador de Bíblias antigas que ele encontrou sangue em sua Bíblia, e ele ficou sabendo que era naquela época negra, onde foram levadas todas as Bíblias diante da praça e tocado fogo, mas muitos morreram por causa da Bíblia, muitos morreram, e seus sangues ficaram marcados no livro de Deus. Mártires vão receber a coroa, amém? A coroa da vida, porque Paulo falou, viver é Cristo, mas morrer é lucro, morrer é lucro, sem sombra de dúvida, a coroa da vida para os que suportam as provações. Próxima coroa, uma coroa de justiça para os que amam a sua vinda. Quem ama a vinda de Cristo? Quem deseja que Cristo volte hoje? Amém. Irmãos, eu tenho clamado a Deus, eu sei que é o tempo dele, no momento dele, mas a palavra de Deus diz que nós devemos orar, clamar pela volta de Cristo, pela volta de Cristo. Isso é importante, foi um dos nossos alvos ano passado, não foi? Deve ser todos os anos, volta, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Irmão, se Cristo voltar hoje, nós vamos encontrar com Ele nas regiões celestiais, e vamos viver tudo isso que Ele está falando hoje à noite conosco, amém? Nós seremos transformados, não haverá mais dor, será maravilhoso. Pastor, mas vai acontecer uma devastação na terra. Verdade, mas tem que acontecer, Maranata, ora vem Senhor Jesus, amém, irmãos? Ora vem Senhor Jesus. Uma coroa de justiça para aqueles que amam a sua vinda. 2 Timóteo 4:8 diz, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem, o quê? A segunda vinda, a sua vinda, a vinda de Jesus Cristo. E por último, uma coroa de glória para aqueles que se dispuserem a apacentar o rebanho de Deus. Pastor, é fácil ser pastor? Não. Mas é excelente, amém? Vale a pena. Irmãos, são poucos hoje os que estão erguendo a mão dizendo, eu quero, Senhor, me preparar em um seminário. O seminário onde me formei, Seminário Batista Regular do Sul, tem uma estrutura excelente, é um campus, lá é interno. Eu fiquei 4 anos e meio ali. É um lugar que realmente prepara as pessoas. Hoje, eles têm apenas 25 pessoas. Na minha época, tinha 89 alunos. Hoje, apenas 25. São poucos os servos de Deus que estão dizendo, eis-me aqui, envia a mim, eu quero ser usado, eu quero ser preparado. Irmãos, são poucas igrejas que estão sendo abertas, porque falta obreiros, falta pastores. Hoje, conversando com o irmão Cleto, nós falando o quão grande é Ribeirão, como poderíamos fazer vários templos Batista Maranata, mas aonde estão as pessoas preparadas para assumir esse lugar, para entrar nessas igrejas? Missionários, missionárias, são poucos. Vale a pena fazer a vontade de Deus, vale a pena. Uma coroa de glória para aqueles que se dispuserem a apacentar o rebanho de Deus. 1 Pedro 5,4 diz, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Amém? Um dia, o sumo pastor, Jesus Cristo, nos dará a coroa da glória. De coração, irmãos, eu falo, Senhor, eu estou lá no chão, no pó, como eu preciso melhorar. Irmãos, muitas vezes, eu nem gostaria de ser chamado pastor,
mas eu creio na minha vocação, naquilo que Deus me chamou. O pastorado é um dom, está na lista, é um dom, e quem dá é o Espírito Santo. Mas se você tem esse dom, deixe Deus te usar, amém? Deixe Deus te usar. Homens santos, com o coração pronto para pastorear as igrejas do nosso Senhor Jesus Cristo. As delícias eternas também são apreciadas, irmãos, nas bodas do Cordeiro. Lembra da linha escatológica? Aqui, grande tribulação, no céu, tribunal de Cristo, vamos receber as recompensas, seremos transformados, mas depois vamos para as bodas do Cordeiro, para o casamento, a união da igreja e Cristo. A palavra de Deus diz que a soma no casamento, 1 mais 1 é 1. Amém? Quando nós nos casamos, se tornamos uma só carne, marido e mulher. Assim é a igreja com Cristo. Ali vai unificar, seremos um com Cristo, amém, irmãos? Eternamente. Já somos, mas ali vai realmente concretizar o casamento da noiva com Cristo. As bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 7, 8 diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Então nossos corpos serão transformados, não haverá mais pecado em nós, seremos imaculados, amém? Diante do Senhor, finíssimos, puros, diante de Deus. Que delícias eternas, que maravilha, irmãos. Quem serão os participantes naquele momento? Os participantes das bodas do Cordeiro. Olha, os participantes das bodas do Cordeiro somente será Cristo e a igreja. Sim, haverá anjos, porque estamos nas regiões celestiais. Querubins, serafins estarão ao nosso lado, alegres, talvez entoando hinos de louvor, cantando. Mas será um momento único da igreja e Cristo. Amém, irmãos? Para todos sempre. Participação das bodas do Cordeiro, somente Cristo e a igreja, com base em Daniel 12, de 1 a 3, e Isaías 26, 19 a 21, deixa claro que a ressurreição de Israel e dos santos do Antigo Testamento não ocorre até a segunda vinda de Cristo. Lembra que a igreja arrebatada, acontece a grande tribulação, aí então no final da grande tribulação, na volta de Cristo, é que os santos do Velho Testamento serão ressuscitados. Aí vem a participação de Israel, mas esse momento é as bodas do Cordeiro, é o casamento da igreja com Cristo somente. Apocalipse capítulo 20, 4 e 6 esclarece que os santos da grande tribulação não ressuscitarão até aquele dia. Eles não participarão das bodas do Cordeiro, somente a igreja, porque as bodas será nas regiões celestiais. Por isso, irmãos, o próximo ponto é: o casamento será no céu, a festa será na terra. A festa será na terra. Aí então na terra, Jesus, a igreja, irá convidar. Lembra de Mateus capítulo 25? Que o noivo saiu para convidar? Muitos foram convidados, mas muitos não quiseram parecer. Ali então, será convidados os israelitas, que passaram pela grande tribulação, que foram então salvos através de Cristo Jesus, e também muitos ímpios serão salvos junto com eles. É importante distinguir as bodas do Cordeiro da ceia do casamento. As bodas do Cordeiro refere-se particularmente à igreja e ocorre no céu. A ceia do casamento inclui Israel e ocorre na terra. Mateus capítulo 22, de 1 a 14 fala sobre isso. Lucas 14, versículos 16 a 24 também fala sobre isso. E Mateus 25, de 1 a 13, declara essa verdade. A igreja, que foi o plano de Deus para a época presente, é agora vista
transladada, ressuscitada, apresentada ao Filho pelo Pai e transformada no objeto por meio do qual a glória eterna de Deus se manifesta para sempre. Amém? Transformada, transladada, ressuscitada para a glória do nosso Deus. E por último, irmãos, as delícias eternas que eu e você gozaremos daqui a pouco, vai ser a cidade santa. Pare para pensar nisso. Quem aqui já não foi no cultinho e não ouviu as histórias da cidade das ruas de ouro, das praças de cristal de ouro transparente, do lindo rio que sai do trono de Deus, tão límpido, que é profundo, mas você vê os peixes coloridos, nadando, naquele rio perfeito, cristalino. Pare para pensar nessa cidade, pare para pensar na beleza dela. O homem desenha, mas jamais será assim. Muito melhor, amém, irmãos? Muito melhor do que um desenho que a gente possa imaginar. Muito melhor. A cidade santa de Deus, Apocalipse capítulo 21, versículo 1 e 2 diz: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Vamos voltar para a linha escatológica? Lembrando então que lá no céu passamos pelo bema, pelo tribunal de Cristo, mas nós vamos descer para reinar com Cristo. Seremos então herdeiros de Cristo, iremos também reinar junto com Cristo. Ali então Satanás será preso por 1000 anos e vamos iniciar 1000 anos. Esses 1000 anos é a festa do casamento, é o tempo de núpcias da igreja com Cristo. 1000 anos de paz junto vivendo. O nosso primeiro ano de casamento, não é bom, irmãos? Sempre é bom, não é, Marcos e Mariana? Acho que são os mais novos. Não, agora nós temos um casal bem novo, a senhora Mônica, né? E o seu esposo, Felipe. Como é maravilhoso os primeiros anos, tem que ser todos, mas 1000 anos representa ali o tempo de paz, núpcias, da igreja com Cristo reinando. Mas no final, então, Satanás vai ser solto por um pouco tempo, junto com ele demônios e aqueles que na grande tribulação entraram com os seus corpos, os seres humanos, eles vão ter filhos. Infelizmente ali, ainda no milênio, haverá pecado, será julgado com cetro de ferro, pecou naquele momento, será julgado, mas ainda se levantará um grande povo contra o povo de Deus. Só que Deus, com o sopro da sua boca, vai acabar com tudo. Satanás será lançado no lago de fogo, junto com todos aqueles que negaram a Cristo. A terra vai se abrasar, os elementos quase irão se desfazer. Então Deus, ele vai fazer novos céus e nova terra. E diz lá que o mar não vai existir mais. Quer ir para a praia? Aproveita agora. Né? Aproveita agora. Não haverá mais o mar naqueles dias. Mas a palavra de Deus diz que sairá um rio lindo, maravilhoso do trono de Deus. Essa cidade celestial é no terceiro céu, e ela vai descer e pairar em Jerusalém, provavelmente no Monte das Oliveiras. E vamos ouvir um pouco mais sobre essa linda cidade. Primeiro, a cidade santa vem do céu. As escrituras falam de 3 céus. O primeiro céu é o céu atmosférico, Atos 14, 17. É esse céu que os nossos olhos conseguem enxergar. O céu estelar é aquele céu que você precisa dos aparelhos, né, para você poder enxergar longe. Gênesis 1, 14 fala sobre isso. E o terceiro céu, 2 Coríntios 12, 2 e Deuteronômio 10, 14, é a morada do nosso Deus. É lá que está a grande cidade.
Lembra quando Jesus Cristo, ele disse que ele iria nos preparar morada, ia nos preparar um lugar, e ele voltaria para nos levar para essa morada? Isso acontece no arrebatamento. Nós vamos morar. Alguns estudiosos, eles chegam a dizer que seria a morada para um cristão em torno de 1 quilômetro quadrado. Uau! 1 quilômetro quadrado, uma morada para um. Eu fiquei tão feliz, irmãos, do meu nome ter saído, quando houve, o sorteio do nosso apartamento pela Coab. O meu apartamento tem 48 metros quadrados, mas é meu apartamento, amém? É a minha casa, é a minha casa. Deus me deu uma casa. Eu pago R$ 132 por mês, amém, irmãos? Mas há uma morada enorme, preparada para cada um de nós, enorme. A sede final da cidade de Deus é estabelecida não como um céu remoto, diafano, no espaço. Diafano é que entra a luz, que reflete a luz, mas antes aquele novo mundo, que é o mesmo mundo antigo. Haverá notáveis ausência nessa nova cidade, não haverá pecado, amém? Nem Satanás, nem tristeza, nem maldição, nem corrupção, como há hoje no nosso país. Tudo vai acabar, nem mortalidade. Irmãos, pensem nisso, não haverá mais cemitérios, não haverá mais médico, plano médico, postinho, UPA, não haverá mais nada disso, amém? Haverá somente a alegria perene, alegria verdadeira. A Mariana não vai precisar mais trabalhar. Glória a Deus, Mariana. A Abigail não precisa mais de emprego. Não vai precisar mais. Não haverá mais. Será um lugar de grande beleza e esplendor, diz a palavra de Deus. Apocalipse 21, 18 diz: e a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Olha que lindo, imagine. Será um lugar de grande regozijo, de grande alegria. Apocalipse 21, 4 diz sobre isso: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Toda lágrima. Me deu vontade de chorar agora. Mas Ele enxugará toda lágrima. Que dor para a família da Beatriz que faleceu ontem. Que dor. Mas Deus limpará toda lágrima. Secará. Felicidade eterna, irmãos. Será um lugar de deleites e satisfações. Apocalipse 22, 14. Diz: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. A árvore da vida, constantemente, abundantemente, vida eterna, amém? Para todos sempre, para todos sempre. Pastor, será que lá vai ter comida? Será que lá vai ter sushi, hot roll? Talvez alguns falam: ai, nem queria que tivesse yakisoba, a minha deliciosa macarronada de domingo. As delícias eternas são melhores do que isso, amém, irmãos? Nossos corpos não vão necessitar disso. Alguns falam que haverá alimento. Se tem alimento ou não, vamos descobrir quando estivermos lá, amém? Por enquanto, vamos comer sushi, tá? E yakisoba. Mas será um lugar de deleites e satisfações. Será um lugar de grande luz e glória, diz o Senhor. 21, 23 diz: e a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Ah, não haverá mais luzes, nem brancas e nem amarelas. A luz será o nosso Deus, amém? O nosso Deus. Já parou em um lugar que acabou a luz? É horrível. Eu trabalhei em Guarituba, numa igreja de madeira, lá em Curitiba. E
era praticamente quase dentro de uma favela. E quando era horário de pico, às 6 horas, acabava a energia em todo lugar. Sabe por quê? Porque era gato. A energia era roubada, não a igreja, mas as demais casas. E por causa dele caía a energia da igreja também. Só que a igreja resolveu então colocar uma bateria. E aí de repente acabou a luz. E só tinha luz aonde? Na igrejinha de madeira. E vieram perguntar, como que tem luz aí? O que acontece que aí tem luz? Aí foi uma forma de pregar o evangelho, não é? De falar de Cristo. Mas nunca ficaremos no escuro. Amém? Jamais. Eu gosto de uma luz acesa depois quando eu vou dormir, irmãos. Estou me revelando aqui. Logo que eu casei a Elisane, eu não acredito nisso. Eu sou acostumado a dormir no escuro, no breu. Eu não, tem que ter um foco de luz. Senão eu não durmo. A Elisane a Beatriz puxou o pai. Tem que ter um bico de luz. Eu gosto da luz. Eu amo a luz. Eu não consigo dormir no escuro. Não consigo. Preciso de uma luz para dormir. O céu é um lugar preparado para um povo preparado. Amém, irmãos? João 14, 2, 3 fala, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Amém, irmãos? Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Essa cidade, ela é bem construída, bem iluminada, bem servida de água, bem aprovisionada, bem guardada e bem governada. Eu vou degustar dessas delícias eternas. E você? Vai ou não? Lembre-se o início dessa mensagem. Você só vai degustar dessas delícias se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus é Senhor e Salvador.